A apresentação do Nirvana no MTV Video Music Awards, em 9 de setembro de 1992, tornou-se um dos episódios mais tensos e simbólicos da história da banda, refletindo o choque direto entre a ética punk do grupo e as exigências da televisão e da indústria musical. Naquele momento, o Nirvana era a banda mais comentada do mundo, após o impacto de Smells Like Teen Spirit e do álbum Nevermind. Mas, internamente, os integrantes se sentiam cada vez mais desconfortáveis com a fama e com o modo como eram tratados pela mídia. O conflito com a emissora começou ainda nos ensaios do evento. Kurt Cobain queria usar a apresentação para mostrar uma nova fase da banda e insistia em tocar a inédita e agressiva Rape Me, além de considerar incluir Tourette's, que na época ainda circulava com o título provisório de New Poopy. A MTV, alarmada principalmente com o título e o conteúdo da música, recusou imediatamente a ideia e exigiu que a banda tocasse Smells Like Teen Spirit, ou, como segunda opção, Lithium. O impasse rapidamente escalou para ameaças diretas por parte da emissora. Executivos avisaram que poderiam demitir a programadora Amy Finnerty, amiga próxima da banda, e vetar artistas da mesma empresa de gerenciamento, a Gold Mountain Entertainment, incluindo nomes como Sonic Youth e Beastie Boys. A situação era ainda mais delicada porque Cobain estava em reabilitação naquele período, e havia sido alertado de que, caso a banda cancelasse a apresentação, a imprensa provavelmente atribuiria a decisão ao seu vício em drogas, algo que poderia prejudicar novamente a disputa pela custódia de sua filha. Diante desse conjunto de pressões, a banda acabou cedendo e concordou em tocar Lithium, embora Kurt tenha dito depois que se sentiu humilhado por ter sido forçado a aceitar a exigência. Mesmo assim, Cobain não resistiu a provocar a emissora no momento mais crítico possível. Ao vivo, diante de milhões de telespectadores, ele começou a apresentação tocando os acordes iniciais e cantando os primeiros versos de Rape Me, gesto que provocou pânico imediato na sala de controle da MTV, onde executivos chegaram a preparar o corte para os comerciais. Segundos antes de a transmissão ser interrompida, a banda mudou abruptamente para Lithium, arrancando risadas de Kurt enquanto a música seguia. A apresentação terminou de forma caótica e imprevisível. Cobain começou a destruir amplificadores no palco, enquanto Krist Novoselic lançou seu baixo para o alto no final da música. O instrumento caiu diretamente sobre sua cabeça, derrubando-o no chão e deixando-o atordoado diante da plateia. Muitos espectadores chegaram a acreditar que ele havia se ferido gravemente, mas, nos bastidores, ele acabou sendo encontrado rindo com um saco de gelo na testa e conversando com Brian May, do Queen. Durante toda a confusão, Dave Grohl também contribuiu para o clima provocador da noite ao gritar repetidamente no microfone "Oi, Axl, onde está o Axl?", expondo publicamente a rivalidade entre o Nirvana e Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses. Essa rivalidade já havia explodido momentos antes nos bastidores. Ao avistar Axl acompanhado da supermodelo Stephanie Seymour, Courtney Love perguntou sarcasticamente se ele aceitaria ser padrinho de Frances. Axl Rose reagiu com irritação imediata e ordenou que Kurt fizesse sua cadela calar a boca, chegando até ameaçar levá-lo para o asfalto. Cobain respondeu com o sarcasmo característico que costumava usar em situações de confronto. Virou-se para Courtney e mandou a sua cadela calar a boca, provocando gargalhadas entre os presentes e deixando Axl Rose ainda mais furioso. A tensão não terminou ali. Mais tarde, membros da equipe do Guns N' Roses, incluindo Duff McKagan, chegaram a balançar o trailer onde Courtney estava com o bebê. E McKagan também teve um confronto direto com Krist Novoselic naquela mesma noite. Em outro momento de provocação, Cobain foi até a área abaixo do palco, onde 2 pianos estavam posicionados em um elevador hidráulico para a apresentação de November Rain, e cuspiu nas teclas do instrumento que acreditava pertencer a Axl Rose. A ironia do episódio veio minutos depois, quando quem acabou tocando aquele piano foi Elton John. Mesmo em meio a todo esse caos, a noite ainda teve momentos de ironia e reconciliação. Em determinado ponto da cerimônia, Kurt enviou um sósia de Michael Jackson para subir ao palco, um gesto interpretado como uma crítica ao sistema de celebridades da indústria musical. Quando o Nirvana recebeu o prêmio de melhor artista revelação, Cobain aproveitou o microfone para alertar o público que não acreditasse em tudo o que lia na imprensa, referindo-se diretamente às manchetes recentes sobre sua vida pessoal. Logo em seguida, Krist amplificou o tom provocador ao gritar o nome de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha nazista, comparando implicitamente a manipulação da mídia moderna às antigas estratégias de propaganda política. Uma referência que passou despercebida pela maior parte da audiência naquele momento. Apesar da atmosfera explosiva da noite, o evento terminou com um gesto inesperado de trégua dentro da própria cena de Seattle. Cobain e Eddie Vedder, do Pearl Jam, que vinham trocando provocações públicas, acabaram deixando as diferenças de lado
e foram vistos dançando abraçados nos bastidores, enquanto Eric Clapton se apresentava tocando Tears in Heaven, encerrando uma das noites mais caóticas e reveladoras da história do Nirvana.